Olá, aluno, olá, aluna, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirnev, responsável pela disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Hoje vamos abordar aí especificamente sobre os espaços vetoriais, dando continuidade aos tópicos já abordados na aula anterior. Primeiramente, eu vou apresentar a minha formação. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática, possuo uma especialização em Psicopedagogia, também possuo formação em outras áreas, eu tenho bacharel em Arquitetura e Urbanismo, também um MBA em Gestão de Projetos e outra licenciatura em Letras. Vamos então dar início discutindo uma questão na qual a gente vai introduzir o contexto. Existe alguma semelhança entre o conjunto de matrizes e o conjunto de vetores? Então, nessa disciplina, já abordamos sobre essas duas formas de abordagem, com o conjunto das matrizes e o conjunto de vetores. Cada um desses conjuntos, nós abordamos as propriedades e as operações. O que nós podemos associar nessas duas situações? É isso que nós vamos discutir ao estudar os espaços vetoriais. Então, os espaços vetoriais, eles possuem algumas propriedades em comuns. Esses conjuntos podem ser relacionados por meio delas, como, por exemplo, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números complexos, o conjunto dos vetores da geometria, definidos aí por meio de segmentos orientados. Nós vimos o R2 e o R3. Então, esses exemplos, eles possuem algumas propriedades em comum. Como também o conjunto das matrizes, definidas sob os reais, o espaço Rn, ou espaço Cn, o conjunto dos polinômios reais de grau maior ou igual que n, o conjunto dos polinômios complexos de grau p de n. Bom, esses conjuntos que eu destaquei são alguns exemplos de espaços vetoriais. Eles são tratados dessa forma por satisfazer algumas propriedades, e é isso que nós vamos conhecer no decorrer da nossa aula. Além disso, nós temos um contexto. Esse contexto vai permitir que nós discuta a aplicação desses espaços. Vamos ao enunciado. Suponha que você tenha sido contratado para desenvolver um game em um sistema de realidade virtual. Nesse game, um usuário utilizará óculos. O movimento de sua cabeça deve ser equivalente ao da câmera dentro do jogo. Como representar a posição de cada objeto em relação ao jogador? Como que o movimento que a cabeça do jogador realiza modifica essa representação? Além disso, como representar os polinômios associados a esses movimentos de modo eficiente? E, por fim, quais as ferramentas podemos aplicar na manipulação dos polinômios? Então, nós vamos conhecer aí os espaços vetoriais dos polinômios, como a título de exemplo, para fazer a aplicação dessa situação problema. E para isso, então, vamos passar por um processo de generalização das propriedades que nós já abordamos anteriormente aí, dentro dos conjuntos numéricos, dentro do conjunto das matrizes, dentro dos vetores trabalhados aí no espaço R2 e R3. E com isso, então, estabelecer certos critérios para a definição dos espaços, dos subespaços, além de transformações que podem acontecer em diferentes espaços vetoriais. Então, essa vai ser a nossa abordagem no decorrer dos tópicos da aula de hoje. Espaços vetoriais. Quando nós generalizamos um conjunto de estruturas algébricas por meio de propriedades e essas propriedades forem satisfeitas dentro de um conjunto, nós podemos assumir aí que esse conjunto pode ser chamado de espaço vetorial e ser trabalhado numa abordagem vetorial por meio das grandezas que nós podemos estabelecer. Vamos então ver quais são essas propriedades. Primeiro começamos pela definição. Se V é um conjunto não vazio
e K um corpo. Nós chamamos aqui de um corpo também um conjunto de tipo numérico, que é um corpo para exemplificar, é o conjunto dos números reais. Ele vai satisfazer uma série de propriedades dentro dos conjuntos numéricos, na qual nós vamos caracterizar como um corpo. Então, nessa parte da definição, o importante é atender às estruturas indicadas. Então, vamos voltar ao slide. Então, vamos considerar V um conjunto não vazio e K um corpo. Então, ele satisfaz certas propriedades. Um exemplo de corpo é o conjunto dos números reais. Defina a operação adição de V em cartesiano V levado até V, chamada de adição, tal que, dados U, V, W pertencente a esse conjunto, as seguintes propriedades sejam válidas. A primeira propriedade, a associatividade. Então, se eu tomar 3 vetores, U mais V, resolver essa operação e depois somar com W, ou se eu fizer V mais W, resolver, depois somar com U, dá o mesmo resultado. Essa seria a primeira propriedade. A segunda é a comutatividade. Se eu tomar a soma como U mais V ou inverter V mais U, também vai dar o mesmo resultado. A próxima propriedade é o elemento nulo. Existe um vetor nulo pertencente a esse conjunto, tal que, se eu pegar e fizer a adição com o vetor nulo, vai dar o próprio vetor. Essa adição pode ser tanto à direita quanto à esquerda, para todo vetor pertencente a esse espaço. E também tem o elemento oposto. Para cada vetor V do espaço do conjunto, existem vetores U e V pertencente a esse espaço, de modo que, se eu tomar a adição desses dois, o resultado é o vetor nulo. Então, essas são as propriedades válidas em relação à adição, mas também é definida uma segunda operação para termos aí um espaço vetorial. Essa segunda operação vai ser utilizada aí a multiplicação e, com isso, também mais algumas propriedades que precisam ser satisfeitas. Então, vamos conhecê-las. Acompanhe no slide. Agora, vamos definir a operação multiplicação, indicada por este símbolo, de V cartesiano V, levado no próprio conjunto V, chamada multiplicação por escalar, tal que nós vamos considerar aqui dois números, alfa e beta, pertencente ao corpo K, U e V pertencente ao conjunto V, e vamos ter as seguintes propriedades. Associatividade da multiplicação. Então, considere aqui que se eu pegar um vetor e multiplicar por escalar e depois multiplicar por outro escalar, é o mesmo resultado que se eu fizer a multiplicação entre os escalares e depois multiplicar pelo vetor. Elemento neutro da multiplicação. Existe o vetor unitário, 1, pertencente ao conjunto V, de modo que se eu pegar esse vetor e multiplicar por um vetor V, vai dar o próprio V para todo vetor desse conjunto indicado. A distributiva da adição da multiplicação em relação à adição. Então, aqui eu tenho dois números somados, o alfa e o beta, e está multiplicado pelo vetor V. Eu posso fazer a multiplicação do vetor pelo alfa e do vetor pelo beta e depois somar. Agora, a distributiva, considerando aqui a direita. Então, eu vou fazer a mesma distributiva, só que agora a primeira era a esquerda, a segunda é a direita. Então, eu vou ter alfa por V e alfa por U. Nesse caso, nós temos aqui o V e U, nossos vetores indicados. Dessa forma, com essas 8 propriedades, nós temos que essa estrutura é denominada de espaço vetorial no corpo K.
Ou seja, um conjunto que satisfazer essas 8 propriedades pode ser definido aí como um espaço vetorial. Ele está indicado para um conjunto qualquer e um corpo qualquer, ou seja, o mais relevante aqui são atender às estruturas dadas. Com isso, então, agora nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro é o conjunto dos polinômios com coeficientes reais, com grau menor ou igual a 2. Então, o conjunto dos polinômios, ele está escrito aqui na estrutura definido como P de x com A0, A1x, A2x ao quadrado, ou seja, um polinômio de grau 2, na qual esse A0, A1 e A2 são os coeficientes pertencentes aos reais. Essa estrutura, ela é um exemplo aí que atende às 8 propriedades. Se nós fazermos a adição de polinômios, então eu posso tomar 2 polinômios de grau 2, somando os coeficientes, ainda assim vai manter-se como um polinômio de grau 2. E se eu pegar a multiplicação por escalar, consideramos aqui o polinômio de grau 2 e vamos multiplicar por um escalar. Ao realizar essa operação, eu tenho que fazer a multiplicação para cada um desses coeficientes e vai se manter a estrutura também. Podemos também fazer a subtração de polinômios, que é um caso particular da adição. E nesse caso, nós vamos fazer aí a subtração de cada um desses coeficientes, dando aí os polinômios na mesma estrutura. Lembrando que quando a gente tem aqui um menos q, representa que é uma multiplicação por escalar pelo menos 1. E o outro exemplo que nós temos é que quando nós temos aí os espaços vetoriais, nós podemos ter aí subespaços. É algo similar a conjuntos e subconjuntos. Nós temos aqui, para ser subespaço, atender algumas propriedades. Vamos ver um caso. Então, se eu tiver aqui um espaço V definido para a adição e a multiplicação e um corpo K. Então, foram satisfeitas as 8 propriedades. Esse conjunto é um espaço vetorial. Um subconjunto, U, contido nesse V, ele vai ser um subespaço se atender às seguintes condições. O vetor nulo está no espaço, aliás, no conjunto. Se nós tivermos aí um vetor V e um vetor U, a soma é fechada. E se eu tiver aí um vetor multiplicado por escalar, a multiplicação é fechada. Vamos ver esse exemplo. Então, vamos continuar com o nosso polinômio de grau 2, que nós já assumimos anteriormente, só que agora é com outra estrutura. A1x mais A2x ao quadrado. Ele vai ser um subconjunto do nosso espaço vetorial dos polinômios de grau 2. Então, vamos verificar. O vetor nulo pertence a esse subconjunto. Se eu considerar aqui 2 vetores com essa estrutura, eu posso fazer a adição, isso é possível. Se eu tiver aqui a multiplicação por escalar, se mantém a estrutura. Então, dessa forma, como são válidas essas propriedades, ele é um caso de subespaço dos polinômios de grau 2. Então, ele tem uma outra estrutura, mas ainda assim pertence a esse outro conjunto. Com isso, nós vimos aí a exemplificação dos espaços vetoriais e também a sua definição. E vamos utilizar isso para compreender os demais tópicos desse assunto. Dependência e independência linear. Dentro dos espaços vetoriais, é preciso saber os conceitos relacionados com dependência e independência, pois outros tópicos, por exemplo, como base e dimensão, dependem disso. Então, vamos entender esses conceitos e associar com a definição de espaço vetorial. Acompanhe. Ampliando a definição de independência linear para conjuntos, temos. Então, nós já vimos independência linear para conjuntos anteriormente. Agora, nós vamos interpretar isso aplicado a um espaço vetorial. Então, seja V com a adição e a multiplicação por escalar
um espaço vetorial e vamos considerar aqui V índice J pertencente a esse conjunto, sendo J definido de 1 até K. Esses vetores, eles são linearmente independentes se o sistema, então se eu tiver α1, V2, α2, α1, V1, α2, V2, αk, VK igual ao vetor nulo. De modo que se a única solução for que esses coeficientes sejam o próprio zero, então nesse caso nós temos que esses vetores são linearmente independentes. Se nós tivermos outras possibilidades, outras soluções, então nós vamos ter aí que esses vetores são linearmente dependentes. Então, dessa forma, vamos analisar se a única solução aqui é a solução trivial. Então, se houver apenas a solução trivial, então, ou seja, se eu conseguir a única possibilidade que os coeficientes sejam zero, então esses vetores são linearmente independentes. Se houver mais soluções, além da trivial, eles têm aí a relação de dependência. Então, vamos considerar esses três casos. P1 igual a 1 mais x, P2 igual a 2 e P3, 1 mais x ao quadrado. São polinômios de grau menor ou igual a 2. Então, vamos verificar essa relação que eles possuem. Primeiro, nós vamos aplicar aqui a multiplicação por escalar, na qual nós temos que assumir aqui o α1, P1 com a estrutura dada, o α2, P2 com a estrutura dada, α3, P3 com a estrutura dada. De modo, então, que esse P1 ele é 1 mais x, esse P2 é igual a 2 e esse P3 é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, ó, vamos substituir na sequência. Então, ó, o 1 mais x, então vai dar α1 mais α1x. Agora, o P2, ele é igual a 2, então vai dar 2 α2. O P3 é 1 mais x ao quadrado, então vai dar α3 mais αx ao quadrado. Tem que ser igualado ao vetor nulo, mas esse vetor nulo, ele pertence ao conjunto de polinômios grau menor ou igual a 2. Então, eu tenho que considerar a estrutura dele 0 mais 0x mais 0x ao quadrado. Agora, nós vamos comparar. Para comparar, eu vou separar todos os coeficientes que não têm valores associados com o x e vou igualar eles a zero. Eu vou considerar o que está relacionado com x sem ser ao quadrado e vou relacionar aqui com o 0x. E vou pegar esse α3x ao quadrado e vou relacionar com o 0x ao quadrado. Ao fazer isso, eu vou ter o seguinte sistema de equações lineares. Então, ó, eu vou ter a primeira parte igualada, a segunda parte também igualada e a terceira parte igualada. Da segunda e terceira parte, eu posso concluir que α1 e α3 tem que ser igual a zero. Aí eu volto aqui, ó, na primeira equação. Se essas duas partes têm que ser igual a zero, a única possibilidade dessa estrutura de combinação linear ser igual a zero é se o α2 também for zero. Então, o que nós vamos concluir? Que eles são linearmente independentes. A única possibilidade é que eles só podem admitir a solução trivial, é quando todos os coeficientes são iguais a zero, ou seja, eles são linearmente independentes. Assim, qualquer outro polinômio pode ser escrito como uma combinação linear desses polinômios, ou seja, eles são considerados como uma base dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Então, essa seria a aplicação dessa relação de vetores que pode ser escrito aí de forma linearmente dependentes ou linearmente dependentes. Então, são essas duas formas de combinar os vetores, usando aí essa estrutura e aplicando essa comparação e resolvendo o sistema, nós conseguimos classificá-los.
base e dimensão. Existem vetores que podem aí ser utilizados como base para gerar um espaço vetorial. E, a partir disso, também definir a dimensão desse espaço. É isso que nós vamos analisar nesse bloco. Acompanhe. Seja B, então, definido aqui por V1, V2 até Vn, contido AV, um conjunto de vetores linearmente independentes. Então, se esses vetores que eu for indicar aqui forem todos linearmente independentes, eu vou considerar, então, que eles podem formar a base de um espaço. Então, esse conjunto B será a base de um espaço vetorial se todo elemento pertencente a esse conjunto puder ser unicamente escrito como combinação linear dos elementos de B, ou seja, se o sistema a seguir tiver uma única solução. Então, se eu considerar aqui α1, V1, α2, V2, alfa n, Vn, vai ser igual ao vetor tomado nesse conjunto. Dessa forma, segue-se que a dimensão desse espaço vetorial é n, indicada aqui por dim, entre parênteses, de Vn. Caso não exista um número máximo de vetores que podem ser linearmente independentes entre si, o espaço vetorial, definido aí pela adição e subtração, no caso, a dimensão desse V é dita infinita, denotada, então, dimensão do espaço V como o símbolo de infinito. Ou seja, nós temos aí como indicar se um conjunto de vetores puder gerar todo o espaço, eles vão ser considerados como base. E a quantidade de vetores que nós temos é que vai indicar a dimensão desse conjunto que nós estamos associando aí aos espaços vetoriais. Para considerar, então, um fechamento dessa definição, nós vamos voltar ao slide a seguir. Então, vamos considerar aí um espaço vetorial V, definido pela adição e multiplicação, no corpo dos reais com dimensão n. E a base aqui dada por V1, V2 e Vn, uma base para esse espaço. Todo elemento V pertencente ao conjunto pode ser representado como V na base B, como α1, α2, αn, pertencente aí ao Rn. De modo que se eu posso escrever o vetor pertencente ao conjunto como αv1, αv2 mais αnvn. Nesse caso, o espaço vetorial vai ser de dimensão finita e pode ser trabalhado aí como o espaço do Rn. Nós já trabalhamos em aula com espaços vetoriais definidos aí para o R2 e para o R3. Esses espaços vetoriais, ele atende à estrutura que nós demos ali para o Rn, só que para 2 dimensões e 3 dimensões. Voltando ao slide, significa ali que a gente vai ter aqui o α1, V1, α2, V2 para o R2. E se for considerar o R3, nós vamos ter aí o α1, V1 mais o α2, V2 mais o α3, V3. Dessa forma, então, nós vamos ilustrar esses dois espaços vetoriais utilizando a câmera de documentos. Acompanhe. Aqui nós temos uma ilustração do R2. Então, os vetores, todos os vetores que nós utilizarmos no R2, eles podem ser considerados aí uma combinação vetorial dos vetores I e J. Só lembrando que o I e o J são vetores unitários, indicado aqui nos eixos, e o vetor U, ele vai ser aí um vetor que ele pode ser decomposto com partes com uma projeção sobre o eixo do X e uma projeção no eixo do Y. Então, vamos considerar aí algumas variações. Ó, o X1, ele está em 2, eu vou modificar, e aí nós vamos vendo algumas combinações possíveis. Para cada x1 que eu assumir, eu vou ter um vetor que é
a combinação linear desse I e desse J. Então, aqui nós temos outro exemplo. Além do R2, nós temos o vetor como combinação linear agora no R3. Nesse caso, no R3, nós temos aí 3 eixos. Então, vamos analisar aqui a combinação nesse espaço. Eu vou considerar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aqui, a nossa base desse espaço são os vetores I, J, K. São vetores unitários, indicado aqui sobre os eixos X, Y e Z. Esses vetores, o IJ no R2 e o IJK no R3, são chamados de bases canônicas, porque todos os outros vetores podem ser escritos com uma decomposição usando as projeções nos eixos. Nesse caso, a projeção é no eixo IJK, e aí a gente aparece aqui, ó, a componente do vetor aparece aqui como a combinação linear dos vetores. Então, quando eu escrevo aqui, vamos considerar o vetor V aqui. Ele é dado por 2, 4 e 3. Essas são as componentes do vetor. Ele pode ser escrito como 2i. O que seria só o 2i? O 2i, ó. Agora, vamos voltar lá no 2i. Aqui, ó. Ele está aqui sobre o eixo do x e seria a projeção só considerando, aliás, a decomposição só considerando aqui o eixo x. O 4j está aqui sobre o eixo do y, e seria a decomposição do vetor só considerando o j. O 3k está no eixo vertical, seria a decomposição do vetor só considerando o k. E eu posso escrever o vetor considerando a soma, inclusive se eu substituir pelas coordenadas que eu estou assumindo para o i, j, k, e fazer as operações usando a aritmética vetorial, o meu resultado é a componente. Então, essa seria, quando eu uso aqui a estrutura V1i mais V2j mais V3k, eu estou escrevendo o vetor como combinação linear. Então, vamos ver de outros ângulos. Ó. Aqui eu tenho o vetor girando. E agora, vamos também alterar os valores, ó. Então, eu posso escrever todos os vetores do R3, eu estou fazendo algumas modificações no eixo do X, eu consigo fazer todos os vetores desse espaço vetorial do R3, ó, como uma combinação linear, utilizando os vetores I, J, K. E com isso, ó, eu vou compondo todo o espaço vetorial do R3. Esse raciocínio, ele pode ser aí considerado válido para outros espaços vetoriais, só que outros espaços vetoriais nós vamos ter aí muitas vezes só manipulação algébrica, sem necessariamente uma representação geométrica para ilustrar aí a base e a dimensão de um espaço. Aplicações de espaços vetoriais. Agora nós vamos retomar o nosso contexto inicial da aula e discutir uma situação-problema. Acompanhe o enunciado. Na implementação de um game em realidade virtual, você é responsável pela descrição computacional dos polinômios que representarão os movimentos de objetos. Por exemplo, o lançamento oblíquo de um objeto, segundo a cinemática, a área da física que descreve o movimento de corpos, sem considerar as massas ou as forças envolvidas, seu movimento será caracterizado por um polinômio de grau 2. O jogador arremessa uma pedra com trajetória descrita por z de t igual a menos t ao quadrado mais 2t e x é igual a y, que é igual a 0, em que x e y representam as coordenadas horizontais e z a coordenada vertical e t o tempo.
As coordenadas espaciais estão em metros, enquanto a temporal está em segundos. Como você representa eficientemente o polinômio que descreve a coordenada z da pedra? Como representar esse polinômio na forma de um vetor? E devido a uma mudança de posição do jogador, as coordenadas deste polinômio devem ser multiplicadas por 2. Qual o polinômio obtido após essa multiplicação? Esse contexto é para nós ilustrarmos a aplicação de espaços vetoriais em uma situação cotidiana. Então, a criação de jogos envolve bastante recursos da álgebra linear e, considerando aí os polinômios de grau 2, que é um caso de espaço vetorial, nós podemos verificar essa aplicação. Então, vamos discutir as questões da situação problema. Quanto à implementação de polinômios para um game em realidade virtual, utilizamos os espaços dos polinômios, junto à adição e à multiplicação por escalar usual, que formam o espaço vetorial no corpo dos números reais. Assim, podemos representar os polinômios como vetores. Então, como que ficaria essa representação? O movimento pode ser representado pelos polinômios. Z de t igual a menos t mais 2t, sendo x, y igual a 0. Dessa forma, nós também podemos parametrizar, então, z de t igual a menos t ao quadrado mais 2t, aí nós podemos escrever x de t como 0 e y de t como 0 para aplicar aqui a associação com os vetores. Dessa forma, assumindo o x de t igual a 0, o y de t igual a 0 e o z já com a estrutura dadas, nós temos que os vetores v de x e v de y são associados, então, com o vetor nulo, considerando agora que nós estamos trabalhando com vetor com espaço vetorial. Já a estrutura adotada para z de t, considerando os coeficientes, aqui é um polinômio de grau 2. Então, nós começamos lá com o grau 0, não temos nenhuma indicação, então a coordenada é 0. Com o grau 1, a coordenada é 2. Com o grau 2, a coordenada é menos 1. Então, nós vamos escrever aí o v de z, que seria nosso terceiro vetor. Com isso, nós já estamos associando aos espaços vetoriais e vamos ter aí os 3 vetores escritos. Agora, nós podemos realizar a multiplicação por escalar e vamos aplicar, então, nesse caso, na estrutura 0, porque nós não tínhamos na estrutura inicial o vetor nulo, mais 2t, que nós reescrevemos aqui, reorganizando, mais menos 1t ao quadrado, esse menos t ao quadrado foi reescrito. Dessa forma, nós temos que fazer a multiplicação por 2. Usando as multiplicações por escalar, com relação à estrutura do vetor, então eu vou ter que multiplicar aqui o 0 por 2 vai dar 0, o 2 por 2 vai dar 4, o menos 1 por 2 vai dar menos 2. Então, 2v vai ser dessa forma. Ou seja, 2z de t, reescrevendo, então, essa escrita vetorial, reescrevendo na estrutura de polinômio, 2z de t é menos 2t ao quadrado mais 4t. Ou seja, nós consideramos aí esses vetores, reescrito utilizando o polinômio, fazendo o processo de ida e volta entre a representação vetorial e a representação na forma de polinômio de grau 2, utilizando aí os espaços vetoriais para trabalhar com essas operações. Nesse momento, nós vamos discutir mais uma situação problema, mas diferente da anterior, vamos dar um momento para você interagir aqui conosco. Vamos primeiramente para o enunciado. Durante uma análise no software em desenvolvimento, verificou que é preciso implementar outro sistema mais eficiente para armazenamento.
o sistema original aloca memória suficiente para armazenar 200 valores independentemente do grau do polinômio. Os números são armazenados no computador na forma de pontos flutuantes. Cada ponto flutuante ocupa 8 bytes de memória do computador. Qual a memória necessária para a armazenagem de cada um dos polinômios na representação original? Existe restrição no grau do polinômio alocado usando essa representação? Qual a quantidade de memória mínima para se alocar um polinômio de grau 2? Como pode ser feita essa representação? Eu vou dar um momento para você refletir sobre esse enunciado e fazer a interpretação. Na sequência, nós voltamos. Enquanto isso, você pode mandar as suas contribuições aqui para a nossa aula. Então, vamos discutir a situação problema proposta, analisando a sua relação com espaços vetoriais. Acompanhe. Considerando a forma de implementação dos polinômios em um game em realidade virtual, em que havia implementado um sistema que aloca memória suficiente para 200 coeficientes para cada polinômio, sendo que cada coeficiente deve ser armazenado na forma de ponto flutuante, ou seja, ocupando 8 bytes de memória. Nessa representação, cada polinômio vai ocupar 1.600 bytes, ou seja, 1,6 kbyte. Como que nós podemos pensar em mudar isso? Então, a primeira coisa é a gente considerar aí a estrutura de um polinômio de grau 2. Nessa estrutura, qual que vai ser a base? Então, a nossa base vai ser 1, porque aqui nós temos um termo independente, que é o A0, x, que vai ser o nosso polinômio de grau 1, e x ao quadrado, que vai ser o nosso polinômio de grau 2. Qual que é a dimensão nesse caso? Nós temos aqui um vetor de 3 coordenadas. Então, nesse caso, o polinômio de grau 2, associado aí com o espaço vetorial, indicando aí as operações de adição e subtração, ele pode ser escrito numa base com o A0, o A1 e o A2, pertencente, então, ao R3. Então, nessa forma, nós constatamos que podemos representar um polinômio de grau 2 por um vetor tridimensional. Esse vetor, por ter 3 elementos, ele ocuparia 24 bytes da memória, economizando, então, 1.576 bytes em seu armazenamento. Ou seja, representando aí na estrutura de espaço vetorial, nós conseguimos aí fazer essa interpretação dessa realidade e utilizar esse recurso para economizar espaço aí no processamento de dados.
Produto interno. Já vimos anteriormente que tem como realizar aí a aritmética vetorial, realizando operações dentre os espaços R2 e R3. As operações que já vimos, elas podem ser generalizadas e pensadas em outros espaços. E, considerando aí as propriedades de espaços vetoriais, também podemos trabalhar com as propriedades nos diferentes espaços que satisfazer a definição. Vamos ver, então, como definir isso por meio do produto interno. Seja o espaço vetorial V, definido para a adição e a multiplicação por escalar, um espaço vetorial no corpo dos reais. Uma operação de produto interno que leva pares de elementos de V a elementos de R é um produto interno se, dados os vetores U, V, W pertencente a V e alfa pertencente aos reais, se nós tivermos o produto interno de UV é igual ao produto interno de VU é igual ao produto interno de UV. Se nós tivermos aí o produto de dois vetores adicionados, U mais V, e depois associado ao W, ou se nós fizermos o produto interno de U e W mais o produto interno de V e W, dá o mesmo resultado. Se eu tiver aí alfa V com produto interno com U, eu posso pôr esse alfa em evidência e fazer o produto interno de V e U. O produto interno de V com V é maior ou igual a zero. E se nós tivermos aí o produto interno de V e V igual a zero, isso só acontece se e somente se esse V for o vetor nulo. A norma é um termo mais genérico e nós já tínhamos visto essa operação da norma sendo definida como módulo de um vetor. A norma normalmente é indicada com 2 barras e ela é entendida como a raiz aplicada a esse produto interno. Considerando o espaço vetorial, definido aqui com adição e subtração, e adotando esse produto interno, temos que dois vetores, U e V, pertencente a esse espaço, eles são ortogonais entre si, se ao realizar o produto vetorial, aliás, produto interno, isso resultar em zero. Se isso acontecer e se são ortogonais e considerarmos vetores unitários, de modo que eu tenho aqui que o produto interno entre U e V dá zero e a norma do produto interno, que é igual à raiz dessas componentes que forem aplicadas no produto interno, der o resultado 1, então nós vamos ter um novo conceito introduzido. Nós vamos chamar que esses vetores U e V são tidos como ortonormais entre si. Além disso, nós podemos definir o ângulo entre vetores. Então, nós vamos considerar aqui dois vetores, U e V. O ângulo entre vetores é igual ao arquicosseno do produto interno de U e V, dividido pela norma de U multiplicada pela norma de V. Então, essas são as estruturas genéricas das operações que nós já vimos anteriormente. Então, na aula 2, nós vimos aí a adição de vetores, nós vimos a multiplicação por escalar, vimos também o produto escalar, na qual, por meio do produto escalar, nós podemos analisar o ângulo entre vetores e também definir aí se eles são ortogonais entre si. Essas definições que foram apresentadas, elas são generalizações, ou seja, tudo que nós vimos anteriormente são casos particulares dessa definição. Para ilustrar o que já foi trabalhado, eu vou recorrer à Câmara de Documentos e nós vamos ver aqui a análise do ângulo de vetores no R3. Então, quando nós aplicamos, por exemplo, a última definição,
eu posso definir o ângulo entre dois vetores. Como que nós definimos? Eu tomo as coordenadas do U e do V, faço, como nós estamos trabalhando no R3, o produto interno é definido multiplicando as componentes termo a termo e somando esses resultados. Então, lá nós fizemos isso como uma operação de multiplicação considerando o produto escalar entre vetores. E também nós podemos calcular o comprimento desses vetores, que é chamado de módulo ou norma aqui no R3. Norma é o termo genérico, módulo é a definição que nós damos no R3. Então, eu calculo o módulo entre os dois vetores, aí eu aplico a definição do ângulo, que é arco seno do módulo dividido pela multiplicação desses comprimentos. Isso vai dar o resultado do ângulo. Então, nós já vimos essas operações aritméticas usando os vetores anteriormente. E esse processo que nós estamos trabalhando corresponde, então, à generalização desses conceitos. E essa generalização aí permite que nós trabalhamos com outros conjuntos, que não seja só os conjuntos, por exemplo, numérico, como o R3, de forma que quando satisfazer essa estrutura, então nós vamos ter aí a aplicação que nós chamamos de produto interno. Transformações lineares. Dentro dos espaços vetoriais, é possível fazer aplicações entre conjuntos, similar ao que nós já fazemos nos conjuntos numéricos, só que nesse caso, considerando conjuntos que satisfazem a definição de espaço vetorial. É isso que nós vamos conhecer agora, acompanhe no slide. Então, vamos considerar a transformação na base B. Essa transformação aqui na base B, que associa o vetor V ao conjunto, que é o espaço vetorial V, ao vetor V, que pertence a essa base, e que está também no Rn. Ou seja, nós temos essa transformação I de B. Eu tenho um conjunto que é um espaço vetorial, que é o V, e eu tenho o Rn, que é o espaço n dimensional, e eu tenho uma aplicação do vetor que pertence ao conjunto V, que vai levar, então, a esse V de B. Então, essa seria a definição genérica. Além disso, nós podemos reescrever isso, então, utilizando uma outra notação. Essa outra notação é mais usual. Então, seja V da adição e a multiplicação, o espaço vetorial no corpo dos reais. Temos que, se eu fizer a transformação, essa transformação vai levar de um conjunto a outro conjunto V, na qual eu tenho aqui o vetor V sendo elevado na transformação de V, é linear, C e somente C para todo o V pertencente a V, e alfa pertencente a R. Ocorrer, então, se eu pegar dois vetores, U mais V, e aplicar a transformação, isso equivale à transformação do V somado com a transformação do U. Se eu considerar a multiplicação de um alfa por um vetor, isso corresponde a transformação de alfa pela T de V. De modo geral, isso é uma transformação. Necessariamente aqui não precisa ser igual, então a transformação não precisa ser sobre o próprio conjunto, pode ser conjunto diferente. Quando ela for igual, também é chamado de operação linear, é um operador linear. Então, não é, aqui foi ilustrado considerando aí uma transformação de um conjunto sobre ele mesmo, mas não é necessariamente obrigatório ser sempre assim. A transformação pode acontecer desde que considere aí espaços vetoriais. Agora nós vamos exemplificar essa forma de transformação entre espaços vetoriais. Acompanhe no slide. Vamos considerar aqui dois vetores, U e V, U
e V. E nós vamos verificar se esse I de B é linear. Então, eu tenho que considerar a escrita como combinação linear, A1V1, A2V2, ANVN, B1V1, B2V2, BNVN. O que tem que satisfazer, então, para ser considerado transformação linear? A primeira parte da definição indica que eu tenho que escrever aí o I de B e eu tenho que tomar os coeficientes. Então, vamos considerar o A1, o A2 e o AN, que são os nossos coeficientes para o V. E vamos considerar os coeficientes para o U, BU, B1, B2, BN. Com esses coeficientes, nós vamos então fazer a primeira parte da definição, que é adicionar. Então, eu posso adicionar U mais V, considerando a adição desses coeficientes. Então, aqui nós mantemos a estrutura. Dessa forma, nós podemos concluir que quando eu aplico aqui U mais V, se eu fizer a transformação deles, isso corresponde a 1 mais B1, A2 mais B2, AN mais BN, que também resulta aqui da adição do A1, A2, AN mais B1, B2, BN. Ou seja, eu tenho aqui que se eu tomar essa igualdade, eu posso associar com V de B mais U de B, ou seja, I de B em V mais I de B em U, que é o que nós precisamos satisfazer para ter uma transformação linear. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a multiplicação por escalar. Então, vamos considerar um alfa-V. O alfa significa que eu vou multiplicar todos da combinação linear pelo alfa. Então, A1V1, A2V2, ANVN. Ou seja, eu vou ter alfa A1, posso associar dessa forma, V1, alfa A2, que eu posso associar dessa forma e multiplicar o V2, alfa AN, VN, que eu posso associar dessa forma e multiplicar aí pelo VN. Sendo assim, eu tenho aqui o IB alfa V, então seria o alfa 1, alfa 2, alfa AN. Eu coloco o alfa em evidência, multiplicando esses coeficientes, então eu posso indicar como alfa V de B, ou seja, alfa IB, como nós queríamos demonstrar. Então, é satisfeita tanto a adição entre os vetores, como a multiplicação por escalar. E dessa forma, então, nós conseguimos mostrar que, aplicando aí a transformação linear, a gente mantém a adição fechada e a multiplicação fechada nessa transformação. Numa operação bem simples que nós já realizamos anteriormente, é a multiplicação por escalar. Vamos analisar na câmera de documentos uma representação gráfica da multiplicação de um vetor por escalar. Quando eu tomo aqui um escalar K qualquer, eu tenho um conjunto inicial, um vetor inicial, e esse vetor ele vai sofrendo aplicações de acordo com o K. Então, essa seria uma ilustração bem simples de um tipo de transformação que nós temos. Então, eu posso fazer transformação, conforme eu vou variando o K, eu vou tendo aí algumas possibilidades, tá? Então, essa seria um exemplo. Mas toda transformação que eu realizar e que possibilitar aí, então, eu converter aí a aplicação, fazer a transformação e manter a adição fechada e a multiplicação por escalar, se ela se manter a estrutura, então nós podemos associar que satisfaz a definição de transformação linear. Mudança de base. Outro conceito que pode ser necessário em algumas análises é a mudança de base. Então, vamos conhecer como esse procedimento é realizado.
seja V com a adição e a multiplicação, um espaço vetorial no corpo dos reais de dimensão n. Nesse caso, a gente vai considerar aí duas bases. Uma base B, que gera o espaço com V1, V2, Vn, e uma outra base que também vai gerar o espaço, então não precisa ter uma única base para gerar um mesmo espaço vetorial, o 1, o 2, o n. Então, nós conseguimos fazer uma transformação de mudança de base, definida por I de B, a base nova pela base anterior, como α1, α2 e αn, na qual nós vamos ter o somatório desses alfas para essas bases e fazer aí a aplicação. Com essa multiplicação que nós realizamos desse somatório, nós vamos obter aí a transformação. O que significa isso? Que se nós considerar o E de I, o vetor de Rn, com todas as coordenadas iguais a zero, exceto a iésima, cujo valor é 1, nós vamos conseguir fazer essa conversão. Então, vamos exemplificar. Vamos considerar a base canônica no Rn. Como que seria? Nesse caso, todos os coeficientes, escrito na forma de combinação linear, podem ser expressos aí da seguinte forma. O R2, eu vou considerar aqui a coordenada 0 e 1. Para o C1, 1 e 0 para C1, 0 e 1 para C2. No R3, nós vamos alternando agora. Ó. C1 vai ser 1, 0 e 0. O C2 vai ser 0, 1 e 0. E o C3 vai ser 0, 0 e 1. Agora, o R4, a gente iria adicionar a quarta dimensão e assim sucessivamente até o Rn. No Rn, eu começo com 1, 0, 0 até o enésimo termo. Depois o C2, 0, 1, 2, 0 até o enésimo termo. O C3 vai estar com 1 na terceira posição e todos os outros 0. O C4 vai estar com 1 na quarta posição e todos os outros zeros. E o Cn vai estar com 1 na enésima posição e todos os outros zeros. Agora, nós vamos definir uma matriz de mudança de base. Nesse caso, essa matriz ela é construída de modo que a iésima linha é o iésimo vetor dessa base, representando a base B, na qual a gente vai ter um alfa pertencente ao Rn, e nós vamos escrever da seguinte forma, nós vamos fazer uma transformação de mudança de base. Então, eu vou ter aqui que, ao fazer essa transformação, eu vou fazer aí a aplicação da operação com o alfa, e nós vamos obter isso por meio dessa multiplicação, na qual eu tinha a I de B na base a nova, multiplicada por uma V de B, que vai gerar a nova coordenada. Vamos ver isso aplicados a alguns exemplos. Falando a definição de modo genérico, ela fica bastante abstrata. Então, eu vou ilustrar usando o R3 e mostrando como que você fazendo essa multiplicação matricial vai gerando um conjunto de vetores que vão, ao invés de ter a base canônica como referência, vai ter uma outra base que vai gerar o espaço. Nós vamos para a câmara de documentos e nós vamos ver esse exemplo. Ó. O R, aqui é o R2. O R2 ele é gerado pelo I e pelo J. Então, aqui é o R2. Essa é a base canônica. Nós temos uma matriz de mudança de base, que foi feita multiplicação usando a forma matricial na base canônica. E nós colocamos aqui o F1 e o F2. Aqui é o resultado. Então, ó, eu tenho as componentes na base IJ, dado por x e y,
e eu vou ter as componentes na base F1, F2, que é o resultado da multiplicação matricial. Então, observe o vetor. Aqui está o vetor. Esse vetor, ele é dado em termos de componentes I e J e em termos de componente na F1 e na F2. Quando eu mudo aqui para cada mudança que eu utilizo para o x e para o y, muda também o vetor e as coordenadas na nova base. Existe uma transformação, então eu preciso, uma transformação que faz com que mude as coordenadas de um para o outro. Elas estão relacionadas por essa transformação. E aqui, ó, eu consigo ver, ó, eu vou mudando, conforme eu mudando aqui, vai mudando a operação também. Para outras bases, ó, eu vou mudando o meu alfa e isso vai gerando, ó, aqui coincidiu, e vai tendo outra, para cada alfa que eu escolho, vai tendo uma operação de uma mudança de base diferente. Então, dessa forma, nós conseguimos, então, ilustrar aí por meio do R2 essa transformação que promove aí a mudança de base. Significa que você vai gerar um espaço utilizando bases diferentes. Você não precisa gerar o espaço utilizando uma mesma base, mas ela precisa atender a definição especificada anteriormente. Aplicações de mudança de base. Então, nós podemos utilizar aí a transformação de mudança de base para resolver algumas situações problema. Então, vamos usar isso no nosso contexto. Considerando o contexto da nossa situação geradora de aprendizagem, suponha que alguns polinômios sejam utilizados para descrever coordenadas de um objeto em relação ao tempo, dado um instante fixo ou um objeto em uma posição fixa. Como podemos representar a posição de objetos em relação a um jogador? Outra questão. O jogo admite que o sistema de coordenadas é medido em metros. À frente do jogador, há as coordenadas positivas do eixo X, enquanto atrás, as coordenadas negativas. À esquerda, as coordenadas positivas do eixo Y e à direita as coordenadas negativas. Acima do jogador, as coordenadas positivas de Z e abaixo as coordenadas negativas. Como podemos representar essas posições em relação ao jogador? A próxima questão. Conforme o jogador mexe a sua cabeça, altera a posição da câmera dentro do jogo. Logo, as coordenadas do objeto devem ser alteradas. Como fazer essa alteração? Use como exemplo um objeto que está a 3 metros à frente do jogador, 2 metros à esquerda e 1 metro acima. Qual a distância do objeto ao jogador? Então, considerando todas essas questões, então nós temos que entender o enunciado e ver como que seria a representação no R3 e a partir disso aplicar aí as operações que nós temos dentro do espaço vetorial para resolver essa situação problema. Então vamos começar então interpretando como representar no R3. Vamos considerar a posição do jogador como a origem do sistema de coordenada. Então, o jogador está na posição inicial 0, 0, 0. Considerando os eixos em metros, um objeto estará sempre na posição x0, y0, z0 pertencente ao R3. O eixo x representa a posição do objeto à frente ou atrás do jogador. O eixo y representa a posição do objeto em relação aos lados do jogador.
E o eixo Z representa a posição acima e abaixo do jogador. Então, dessa forma, nós conseguimos associar os movimentos do jogador com o nosso sistema de coordenadas. O jogador está aqui na origem. Então, nós vamos considerar aí que o eixo X vai ser para frente ou para trás. Então, conforme ele se movimenta para frente ou para trás a partir dessa origem. O eixo Y vai ser à direita ou à esquerda. Então, aqui eu vou considerar essas direções direita e esquerda. E o eixo Z para cima e para baixo. Então, nós conseguimos associar os movimentos desse jogador com o espaço tridimensional do R3. E com isso, então, conforme ele se movimenta dentro do jogo, a associação com as coordenadas. Continuando a discussão, então, se o jogador movimentar sua cabeça, os eixos deverão mudar, o que é equivalente a uma mudança de coordenadas. Note que se o jogador mover a cabeça horizontalmente, as únicas coordenadas alteradas serão x e y. Se o jogador mover sua cabeça verticalmente, as coordenadas alteradas serão o y e o z. Se o jogador mover a cabeça em uma combinação vertical e horizontal, o movimento poderá ser decomposto em dois movimentos. Daí, por exemplo, podemos aplicar mudanças de coordenadas nos eixos x e y e depois aplicá-las novamente ao eixo x e z. Então, a interpretação é que, com o R3, nós conseguimos deslocar, ele está em posição estática, só se move para frente, para o lado, para cima, para baixo, mas não permite que ele faça movimentos com a cabeça. Esse movimento altera o eixo inicial ali estaria na base canônica. E para cada movimento que ele fizer, há um processamento de dados lá dentro do computador que ele faz a mudança de coordenada. Então, é como se ele fizesse, para cada ângulo que ele atuar lá, vai ter uma mudança de coordenadas e uma correspondência com o eixo original. Então, é dessa forma que a gente utiliza a mudança de base para a interpretação dos movimentos associado com esse jogo de realidade virtual. Então, agora nós vamos para um momento de reflexão. Eu vou propor um enunciado e nós vamos discutir na sequência. Considere a situação geradora de aprendizagem e suponha que um jogador movimentou a sua cabeça 30 graus à esquerda. Com base na situação problema anterior, quais as novas coordenadas do objeto? Qual a distância do objeto ao jogador após a rotação? Eu vou dar um momento para você interpretar esse enunciado, pode mandar as suas considerações aqui para nós e na sequência nós vamos dar continuidade.
Aí nós vimos anteriormente que quando você faz um movimento e você vai associar aí com o jogo de realidade virtual, é preciso então aplicar aí a mudança de base. Essa mudança de base ela vai permitir que os ângulos que façam a rotação ou a movimentação sejam aplicados às coordenadas iniciais. E é isso que a gente vai analisar nessa situação problema. Então, nós temos aí que o nosso jogador, ele movimentou 30 graus à esquerda. E vamos então interpretar qual que é a interferência disso. Então, vamos considerar um exemplo em que o jogador move sua cabeça a 30 graus para a esquerda. Nós vamos adotar aqui o eixo de coordenada x, y. À esquerda, então, nós vamos orientar para o y e nós vamos ter, então, o vetor inicial com as coordenadas 3, 2 e 1, de acordo com a metragem que ele está sendo considerado. E aqui, ó, nós vamos ter a rotação de 30 graus. Significa que nós vamos ter um novo eixo y na direção com esse ângulo de 30 graus e um novo eixo x associado. E nós temos que então fazer uma correspondência dessas coordenadas com esse novo eixo que é gerado pela mudança de base. Como que acontece a mudança de base? Então é uma multiplicação. No caso da matriz de multiplicação para rotação, ela é sempre dessa forma. A matriz, nós vamos inserir aqui os ângulos e é sempre essa estrutura. Cosseno, no caso de menos 30, porque é o ângulo de rotação. Seno de menos 30, 0 na primeira linha. Depois, menos seno de menos 30, cosseno de menos 30, 0 na segunda linha. E na terceira linha, 0, 0 e 1. Multiplicada, então, pelas coordenadas do nosso vetor, que é 3, 2 e 1. Ao calcular o cosseno de menos 30, eu vou obter um resultado que vai ser inserido na matriz, a mesma coisa para o seno de menos 30, pelo menos seno de menos 30, cosseno de menos 30, mantendo aí os demais valores. E é essa matriz que eu vou usar para fazer a multiplicação pelo vetor inicial 3, 2, 1. Então, ao realizar essa multiplicação matricial, eu vou ter as novas coordenadas que estarão associadas agora com a nova base, que voltando na ilustração anterior, então, estaria associada com o novo eixo y e com o novo eixo x. Então, essas coordenadas, elas são associadas por meio da transformação de mudança de base. Bom, então com isso nós vimos aí uma das aplicações referente às transformações que nós temos dentro de um espaço vetorial e nesse caso está relacionado aí com a rotação, é um caso particular, existem outras transformações que podem ocorrer. Com isso, então, nós vamos finalizando essa discussão e agora vamos dar continuidade. Recapitulando os tópicos dessa aula, nós introduzimos os espaços vetoriais. Os espaços vetoriais, eles precisam atender aí às 8 definições relacionadas com as operações de adição e de multiplicação por escalar, sendo definido essas propriedades e válidas, nós podemos assumir que um conjunto é um espaço vetorial. Depois que nós fizemos isso, nós demos continuidade, trabalhamos aí com a questão de dependência e independência linear, que é importante para definir a base e dimensão. Então, todos os conceitos relacionados com os espaços vetoriais, nós precisamos aí sempre analisar a base que está gerando o espaço e a dimensão do espaço. Isso é possível quando você escreve esses vetores como combinação linear e por meio dessa combinação linear você vai verificar se existe ou não dependência entre os vetores. E a partir disso você vai identificar a base que gera esse espaço vetorial, sendo que nem sempre é uma única base que gera. Bem, continuando ao slide, nós trabalhamos depois com um processo de generalização, falando do produto interno e transformações lineares. Nós temos aí algumas operações que foram vistas
aplicada na aritmética vetorial no espaço do R2 e no R3. O produto interno seria um processo de generalização dessas operações, visando aí trabalhar com os conjuntos que satisfazem a definição de espaço vetorial. E as transformações podem ser aplicações entre dois conjuntos, que são espaços vetoriais e que promovem aí uma relação entre eles. E para finalizar, nós vimos aí a mudança de base, que é quando você faz um tipo de transformação específica, correspondendo então uma base inicial que gera um espaço vetorial com outra que também vai gerar esse espaço por meio aí de uma transformação. E nós vimos um caso particular aí da rotação que pode ser aplicada como uma mudança de base. Bem, com isso nós finalizamos a discussão referente ao nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua participação nessa aula, que você tenha uma ótima semana de estudos e até o próximo encontro.